Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal. Após aí o pregão desta sexta-feira, dia 15 de agosto, o Ibovespa apresentando uma bela alta no último pregão da semana, depois de bastante indefinição, conseguiu fechar acima ali das resistências que ele tinha aqui pela frente, topinhos ali anteriores no gráfico diário, dois topos aqui nessa região, logo abaixo dos 57 mil pontos, não chegou a fechar acima de 57 mil pontos, mas acima dos 56.937, superando a máxima da semana passada e terminando a semana com alta de 2,5%. Então o Ibov gera uma sinalização favorável, quando eu falo favorável, para cima, a favor do gráfico semanal, a favor da tendência do gráfico semanal. Então é um aspecto positivo que volta a apontar, a ter uma perspectiva de poder voltar para os 58 mil pontos, o índice Bovespa. Ideal seria depois dessa subida, porque nós já tivemos um candle também forte no decorrer dessa semana e não andou muito para frente, só fez uma nova máxima e caiu. Ideal é que nessa queda, numa correção do G60 que vem acontecer desse movimento de subida, que não volte aí para baixo dos 56.500 pontos, respeite a região dos 56.500 pontos e gere nova sinalização de alta, aumentando a chance desse movimento de subida acontecer em busca dos 58.000 a 58.139. A PTR4 também trouxe uma alta muito forte no dia, 7,85%, para quem foi arrojado o suficiente numa compra na superação da máxima desse candle, o resultado foi excelente. A ação que vinha numa tendência de baixa, que eu já vinha destacando que para mim eu não via nada tão significativo, porque a tendência ainda era de alta no médio prazo, no gráfico semanal. A ação conseguiu basicamente trazer um sinal de já era essa tendência de baixa e aumentando bem a chance, logicamente, de anular essa tendência, retomar aí um cenário mais para cima de curto prazo, na superação dos R$ 20,69, uma das resistências pela frente. A de imediato tem resistência em R$ 20,29. Para buscar uma compra nesse ativo, na expectativa de gerar essa subida aqui, de retomada de tendência mesmo na Petro, o ideal seria ter alguma movimentação para baixo no dia 60 em busca de uma compra com stop mais curto, para quem está de fora nessa ação. Vale 5 teve um pregão de alta de 1,06%, não acompanhou muito a alta aí do índice. A semana, só falar da semana da Petrobras, esqueci de mencionar, a semana na Petro foi com alta de 3,88%, após ficar a 1 centavo do gap ali em 18,32, já esboçou uma recuperação mantendo o seu viés de alta, olhando ali para as correções que ela fez. Então está vindo com algo parecido. E a ação pode dar continuidade a esse movimento de subida enquanto mantiver aí essa sinalização favorável, principalmente vista aqui no gráfico diário. E a Vale 5, que fechou com alta de 1,06%, na semana a queda foi de 2,17%. Então é um ativo que também, no meu entender, ainda abre a possibilidade de na próxima semana pensar em compra, nessa chance de ter aqui um fundo ascendente no gráfico semanal. Então, dependendo do que ela fizer no decorrer da próxima semana ainda, o ideal até que voltasse aqui a cair, para depois gerar alguma sinalização de entrada um pouco mais aqui abaixo na ação. E sendo mais arrojado, já uma compra na superação da máxima aqui desse candle, debaixo da quinta, superação dos R$ 27,68, sendo bem arrojado essa entrada. Agora, destacando ativos para um foco um pouco maior de acompanhamento na próxima semana em busca de oportunidades de entrada, ou na próxima semana um pouco mais adiante, mas principalmente na próxima semana eu vou falar de alguns papéis. Detex 3 terminou essa semana muito bem, com alta de 8,02%, retomando a sua tendência de alta nessa semana, apresentando aqui o rompimento desses dois topos. No primeiro momento não evoluiu muito, no primeiro momento do rompimento, mas nos dois últimos pregões conseguiu fechar inclusive aqui para cima desse movimento de baixa aqui dela, uma máxima em 8,92. Então é um ativo que dentro desse movimento de subida, movimentos contrários a esse movimento de subida, ficaria mais atento a planejar compra nesse ativo. Além desta ação, só para mencionar que um dos suportes desse papel, no movimento aí no contrário, seria 8,70 e depois 8,67.
Natura também teve uma boa semana, com alta de 6,09%, trazendo uma chance de sair dessa quedinha aqui que ela vem apresentando. Estou cortando aqui um pouco esse topo anterior, mas enfim, a ação gerando um movimento de recuperação, de anular uma tendência de baixa até de médio prazo. Ameaçou queda e reverteu completamente já no pregão de hoje. Ameaçou um topo aqui, já reverteu a sinalização do topo com fechamento aí alta de 2,96% em 38,30. Então ela aponta mais para romper esse topo do que para voltar aqui para baixo. Logo, dentro desse movimento atual de subida dela, também um ativo ficaria um pouco mais inclinado para planejamento de compra na Natura aí no decorrer da próxima semana, que pode acontecer no decorrer da próxima semana. O GPA3 também movimento forte, rompendo topos anteriores, alta de 6,87%. Da mesma forma que eu comentei na Detex, dentro desse movimento de subida, movimentos contrários seria interessante para planejamento de compra. Uma correção em pelo menos de uns 3 pregões seria mais interessante para voltar a pensar em compra em Detex, ou desculpe, em o GPA3 Ultrapar. Lojas Renner é um pouco diferente, no sentido de que essa ação não gerou uma semana forte para cima, pelo contrário, a semana ficou ali igual a semana passada, mais de lado, aqui ficou no 0 a 0 basicamente essa semana, mas é um ativo que para mim vai fazendo uma correção um pouco mais no tempo dentro de uma tendência de alta de médio prazo. Então é um papel para ficar de olho no decorrer da próxima semana, porque vem aqui respeitando uma certa LTB, e dependendo de uma sinalização de alta que ela vem apresentar, por exemplo, até se vier a cair no início da próxima semana, seria até interessante para ficar monitorando uma possível compra de recuperação, tentar pegar um início de um movimento um pouco mais forte para cima da Lojas Renner. Então é um papel para eu ficar de olho, já está aqui separado para o meu radar. Gafisa seria mais para a ponta vendedora. 2 semanas fortes para baixo, essa semana com alta de 5,28%, mas ainda abaixo ali de um patamar de resistência em torno de 3,22%. Também avaliando essa continuidade da subida, mas focando um pouco mais na ponta vendedora, mesmo que ela faça esse rompimento, focando um pouco mais na ponta vendedora nesse papel. Igual a MDIA 3, que também rompeu ali um topo anterior, podemos falar que anulou a tendência de baixa, mas ainda fica dentro de um cenário um pouco mais de queda ali pelo gráfico semanal. Então ela apresentou até um candle hoje de reversão, apontando um pouco mais para baixo. A perda da mínima desse candle trará uma chance maior de continuidade aqui do movimento de baixa, retomada do movimento de baixa depois desse movimento de subida. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira.